Acho que foi, né? Então, uma boa tarde a todas, né? Maravilhosas, é um prazer estar aqui com vocês. Que delícia, né? Valquíria, Divânia, Rafa, mulheres da comunidade Mulheres Virtuosas. É um prazer estar aqui com vocês nesse nosso encontro de renovação, né? No mês de março, estamos. Então, é um momento assim que temos trazido para vocês tanto para vocês quanto para nós mesmo, né? Quando a gente que se dispõe a servir, o quanto a gente aprende, né, Val? Quanto a gente aprende duas vezes, né? Quando a gente tá ali ensinando, a gente aprende duas vezes. Abril, março, abril, abril, eu tô confundindo aqui, tá tudo certo. Esse é o nosso momento de, uau, tá tudo certo. O mês de abril estamos finalzinho, vamos entrar mês de maio já, né, meu pai? E aí, o que que fizemos esse mês, né? Conseguimos cumprir nossas metas? Ou não conseguimos? Vamos olhar com carinho também para isso, né? Ver onde a gente pode melhorar, quais os pontos a gente pode estar melhorando nessa parte de organização, de metas e tudo mais. E esse nosso momento de encontro de renovação vai ser para isso, né? Para a gente partilhar um pouquinho. E o que vinha no meu coração era sobre essa parte das nossas escolhas diárias, né? Sobre os desafios de servir. E eu comentava, Rafa, que eu tinha preparado de uma forma ali e, enfim, vou compartilhar de outra forma aqui que eu comentei com a Valquíria e com a Divânia, né, que é um dos projetos que a gente tem dentro da Academia Mulheres Virtuosas, já dando spoiler aqui, né, para a Edivânia, fazer o clube do livro, né? E a Edivânia mesmo já comentou conosco aqui que ela já ministrou, né, Edivânia? Isso? Isso, um clube do livro, e a Val também já participou. Então, assim, já temos assim, nossa, né? Quanta experiência aqui para partilhar. Eu já estudei alguma coisa sobre, mas como esse livro desse mês assim me pegou bem de jeito, eu gostaria de ler duas páginas aqui com vocês e pontuar os dois primeiros desafios que esse livro, né, traz e que assim para mim o que nós vivemos nesse mês, né, nesses últimos tempos tem trazido ao nosso coração. Eu acho que é bem o tempo que nós estamos vivendo mesmo. Então eu tinha me organizado e programado de outro jeito mas decidi estar lendo aqui para vocês. Essa primeira e segunda página aqui, daí a gente na sequência partilha, tá bom, Rafa? Que daí a Val e a Divânia vêm trazer essa experiência dela também, né, com o Clube do Livro. Então, acho que vai ser bem legal para a gente estar já tendo essa experiência, né, gostosa aqui entre nós mesmo. Porque, como a gente sempre fala, esse momento é para estar quem devia estar, né? Então, hoje eu creio que é muito pela oração pela Edivânia, né, por nós aqui em comunidade crescer cada dia mais. E por todas as mulheres que nesse momento não puderam estar conosco, louvamos e agradecemos, Senhor, por tudo que temos e somos, que temos feito, que temos ao serviço, né? Estamos aqui se disponibilizando ao servir, que isso seja com carinho, com amor, com dedicação e que seja leve da melhor maneira possível. Então, louvo e agradeço pela vida de cada uma de vocês. Janine, abençoada, acabou de entrar. Louvo e agradeço também pela sua vida e por tudo que vamos viver essa semana ainda. Então, sejam todas bem-vindas, que o Espírito Santo passe à frente dessa nossa reunião, nesse nosso encontro, e tenho certeza que vai ser incrível, tá? Janine, muito bem-vinda, maravilhosa. Comentava com as mulheres aqui que vou ler, ó, duas pagininhas desse livro que eu finalizei esse mês, que eu peguei, e foi algo que me deu uns pá na cara aqui. Acorda, Renata, vamos lá, é isso mesmo. E a gente, né, volta ali, relê algumas coisas. E esse capítulo aqui vinha ontem, que eu peguei, ele estava organizando ali, daí abriu ali, eu falei, desafios de servir. É o que vivemos esse mês e os últimos tempos, né? Então vamos lá. Nesse capítulo, em específico, né, de servir a Deus e ao próximo, é uma das grandes vocações do cristão, mas também pode ser uma tarefa cheia de desafios. Embora o serviço cristão traga grandes bênçãos e satisfação, ele frequentemente exige sacrifício, resistência e superação de obstáculos.
Nesse capítulo, exploremos os principais desafios que enfrentaremos ao servir e como, pela graça de Deus, podemos superá-los e continuar nossa jornada de serviço com fidelidade e alegria, mulheres. Aí eu já falei, nossa, né? Aí, ó, como que a gente faz isso, Senhor? Já cheguei aí falando, né? Lendo ali, eu falei, ai, Senhor, entrego, né? Essa minha leitura, porque eu tô precisando desse ânimo, né? Desse up para esses tempos que estamos vivendo. E ali ele já vem, né, com o primeiro desafio, que diz assim: um dos primeiros desafios que encontramos ao servir é o desgaste emocional e físico, mulheres, né? O serviço, especialmente quando constante, pode nos deixar desgastados. Quem nunca viveu isso? Estamos vivendo? Alguém aí já se já te identificou agora com essa pequena parte aqui? Já me pegou ali na primeira leitura, né, Janine? Nos primeiros pedacinhos ali. Eu falei, sei bem, senhor, como é que é, né? Mas vamos lá. E isso como afeta, né, realmente. O serviço, especialmente quando constante, né, pode nos deixar esgotados. Vemos isso na história de Marta, em Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42, onde ela estava preocupada e inquieta com muitos serviços. Essa leitura ultimamente tem, ó, poxa vida, o desejo de fazer tudo de forma perfeita, de agradar a todos e de cumprir com todas as responsabilidades pode nos deixar exaustos. O cansaço emocional e físico é um obstáculo comum e se não for tratado, pode levar à frustração e até mesmo ao afastamento das atividades que antes nos traziam alegria. Olha só. Vocês estão me escutando legal? Tá, dá para ver? Dá para ouvir? Beleza, então. Para superar esse desafio, é necessário aprender a equilibrar o serviço com os momentos de descanso na presença de Deus. O próprio Jesus reconhecia a importância de descansar, de descanso. E lá em Marcos, capítulo 6, 31, ele diz aos seus discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. O descanso é essencial para que possamos continuar servindo com um coração renovado e forças restauradas. Precisamos lembrar que não somos chamados a servir de maneira sobrecarregada, mas a depender da graça de Deus para sustentar nossos passos a cada momento. Então, aqui, esse primeiro desafio, né, de servir já veio para cada uma de nós nesse momento, né? O que que nós temos vivido? Já pega a canetinha, como a gente sempre fala, vamos anotando, né? Porque, poxa vida, quando a gente se dispõe a servir e não está dentro do propósito, o quanto a gente, ó, já era, desiste em 1, 2 semanas aí, não quer mais nada, não, não quer mais nada, não. Mas quando a gente realmente está dentro do nosso propósito, da nossa missão, da nossa caminhada, né, a gente entende, começa a entender que precisamos ser um pouquinho de Marta e um pouquinho de Maria a todo momento, né, ter esse equilíbrio. E o quanto esse desgaste emocional e físico é, nossa, é cansativo, né? E eu passei, e eu creio que cada uma de nós, assim, a cada momento passa por isso, e quando a gente para, respira, a gente consegue identificar, né, dependendo da fase e do momento que estamos vivendo, essa exaustão. Então aí entra a parte do descansar, né? Descansar no Senhor, porque precisamos para retomar nossas energias, para que voltamos com tudo, com força naquilo que Ele propôs para nossa vida, né? Vai lá, Renata,
Vai lá, Rafaela, Valquíria, Janine, Edivânia, vai que era só você descansar. Então ele vem, recupera as nossas, né, dá forças, né? A gente buscar ele constantemente nos leva a recarregar nossas energias, as nossas baterias. Então essa parte do desgaste emocional e físico, mulheres, não tem outro jeito, né? A gente é descansar no Senhor, buscar nele, e essa parte física é o que eu falava hoje de manhã. Uau, eu adoro ir lá fazer uma atividade física, como isso é gostoso. Ai, como é bom você se sentir assim, dispersar um pouco da cabeça daquilo que você tem vivido ali na pressão do teu trabalho, até mesmo do teu servir, e cuidar de você. Aquele momento é seu, aquilo te renova, né? As tuas baterias para que você possa continuar essa caminhada. E o segundo ponto aqui, vou continuar aqui, vem dizer que, né, um outro desafio importante no serviço é o quê? O desânimo. O desânimo. Muitas vezes podemos sentir desanimados quando não vemos resultados imediatos de nosso trabalho. Isso pode acontecer especialmente em ministérios que envolvem aconselhamento, evangelismo ou discipulado, onde as mudanças da vida das pessoas podem levar tempo para ser manifestada, se manifestar. Uau, né? Ai, a gente vai assim, a cada tapa na cara que eu vou lendo assim. Quando eu começo a ler, eu começo a rir comigo mesmo. Eu falei, oh, Senhor. Ai, gente do céu. Quando não percebemos o fruto do nosso serviço, quando não percebemos o fruto do nosso serviço, é fácil sentir que estamos falhando ou que o nosso trabalho é em vão. No entanto, a Bíblia nos encoraja a não perdermos o desânimo ao fazer o bem, pois ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Uau, né? E quantas vezes a gente, né, no meio do caminho, a gente desanima? Quantas? Muitas. E hoje eu vejo assim, né? Que bom que nós estamos aqui hoje. Que bom que a gente tem buscado todos os dias ser um pouquinho melhores a cada momento. E a gente tem essa consciência desse nosso autoconhecimento, né? De buscar. Porque quando a gente tá realmente perdida, assim como eu revia algum tempo atrás os meus cadernos de anotação, de leitura, de oração, o quanto isso foi importante. Eu vejo isso na nossa caminhada ali agora com a Janine, sempre falando disso, escrito. Falei, eu tinha esquecido o quanto eu tinha desanimado lá atrás. E eu falava isso com o Celso esses dias. Eu falei, meu Deus, lembra quando eu falava? Eu comungava e eu sentia aquele vazio ainda dentro do meu peito, porque eu não conhecia exatamente o o porquê disso tudo, entendeu? Eu não tinha essa noção. Falei, por quanto tempo eu, aonde que eu tive, né? Olha onde que eu estive, da onde o Senhor me resgatou para hoje eu estar aqui, né? Então, o desânimo vem quando a gente não entende a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira essência, né? E essa busca constante, né, de estar aqui com, em unidade com outras mulheres, né, nos fortalecendo, nos apoiando, né, nos ensinando. Como é bom partilhar com vocês. Meu coração hoje é muito, muito, muito grato por ter cada uma de vocês na minha vida e olhar lá para trás, uns 5 anos atrás, pegar um livro na mão assim, hoje é uma vitória para mim, porque eu não tinha esse hábito de, né, de leitura mesmo. É só aquelas coisas rápidas mesmo, né? Só o que a gente tá tão acostumado aí na internet, né? A gente, no caso, eu, no caso, né, agora contando essa minha parte, até já testemunhando essa parte da leitura, dos desafios da leitura mesmo, quando a gente fala do desânimo, é você ser incentivada, né? Você ver o outro falar, uau, que caramba,
tanta coisa boa que aquela pessoa, mas ela sentou, ela estudou, ela leu, ela, né, aprendeu palavras novas, ela, né? E daí você fica ali na tua mesmice, você não quer fazer mais nada da vida, você não quer, só quer cuidar da vida dos outros, né? E quando a gente vai nessa busca do autoconhecimento e você entende que quando você ainda precisa de uma resposta com aquele buraco no nosso coração, não tem outro caminho, você tem que ir pro lado espiritual, porque é ali que você tem que preencher, né? Que é ali que você tem que buscar, que é só com o Senhor que ele vai preencher aquilo que você tem ali, né, faltando. Então você entende que o teu pessoal e o teu espiritual e o teu profissional não tem como separar. Então essa parte do desânimo me pegou bastante também. Então o desânimo também pode vir quando enfrentamos oposição ou críticas e não serviço em nosso serviço. Mesmo quando fazemos o que acreditamos ser o certo, nem sempre somos compreendidos ou aceitos. Jesus mesmo enfrentou oposição em seu ministério, tanto de líderes religiosos quanto do povo. Da mesma forma, aqueles que servem muitas vezes se encontram diante de críticas ou incompreensão. Isso pode ser desafiador e doloroso, especialmente quando estamos dando o nosso melhor. Diante das críticas, é fácil desanimar e questionar o valor de nossas ações, mas é importante lembrar que servir com coragem e amor é um chamado maior. As críticas muitas vezes fazem parte do caminho de quem se dedica a ajudar a fazer o bem. Elas podem ser dolorosas, mas não devem nos afastar do nosso propósito de servir mulheres. Então, gostaria de compartilhar mais ali, mas eu acho que eu vou parar por aqui. Essa parte aqui essa parte do desânimo, elas não podem ser dolorosas, mas não devem nos afastar do nosso propósito. Eu acho que veio muito a calhar, né, com o que estamos vivendo, né, para nós. E para a Edivânia, nesse momento, também pode vir como algo no seu coração. E gostaria de compartilhar. Eu falava com elas aqui, Janine, né, que eu ia colocar, eu tinha feito outro material ali para compartilhar, mas a gente programa do jeito e as coisas, né, vão, né, se amarrando de outro. E comentei, né, que um dos nossos trabalhos, nossos futuros trabalhos que a gente quer fazer também dentro da academia, já dando spoiler para a Edivânia ali, é o Clube do Livro, né, que a gente tem anseio de estar fazendo futuramente. E ela comentou que ela já ministrou um clube do livro, a Val já participou também. Eu, particularmente, nunca participei, mas já estudei algo sobre, assim, bem mais superficial, né, assim. Então, por isso que eu acabei fazendo essa leitura ali da primeira e segunda página só para a gente compartilhar essas duas questões ali, né, que veio para mim ali, que é a parte do desânimo, o desafio do nosso desânimo, né, que no servir acontece muito, se a gente não está com o nosso propósito firmado ali, acontece isso, né? E o primeiro é o desgaste emocional e físico, né, que com certeza é um dos que mais pega de primeira, assim, e se a gente não tá com o nosso propósito firmado no que realmente a gente acredita, né, na nossa essência, na nossa identidade ali, as coisas desandam de uma maneira e a gente desiste facinho e abre mão de tudo do aquilo que a gente construiu, né, e trabalhou por muito tempo. Então, queria compartilhar isso com vocês, né, esses dois pontos que vêm hoje ali, a parte do desânimo, do desgaste emocional, e ouvir um pouquinho ali, né, da Edivânia, da Valquíria, de vocês, claro, da Janine ali, né, para a gente poder compartilhar um pouquinho, né? E pode falar, Val. A gente vê como que são as coisas, né? Hoje a nossa leitura no devocional, qual que era? Que a nossa conversão, ela tem ali o seu peso. Como que é, né? Como que a gente trabalha? Nós, às vezes, vem o desânimo, a tristeza, por quê? Porque para a gente se converter realmente, a gente tem que abrir mão de algumas coisas e superar.
né, as adversidades, porque a gente não deve se acomodar. O desconforto nos faz nos mover. É igual ali, eu estou aqui, mas eu estou desconfortável, então eu vou procurar mais conhecimento, eu vou procurar o Senhor. Tá, mas eu estou desconfortável por quê? Porque eu estou fazendo muito, me sobrecarregando, e eu preciso agora descansar no Senhor. Então, a gente trazer, né, isso, igual você falou agora, você se propôs a ler um livro, né? E não só ler um livro, você se propôs a estudar um livro, a colocar em prática, você refletir sobre cada passagem. Porque é interessante, que eu sempre falo, né, nos meus cursos, tá? Leia um livro, pega o livro, se é um livro, você tem esse hábito, leia ele inteiro. Leu, agora volte e vá estudando capítulo a capítulo e colocando em prática, fazendo os exercícios, aquilo que, né, cada livro traz ali para você refletir. E esse livro de Maria e Marta é ótimo, porque nós temos a leitura na Bíblia, a gente vê ali, né, a passagem do Senhor falando, né, Marta, Maria escolheu a melhor parte, por que você se atribula tanto? Poxa, aproveita que eu estou aqui agora com vocês. Eu estou aqui com você e você está se preocupando com as coisas do mundo. Daqui uns dias eu não vou estar mais aqui, daí você vai me procurar. E daí, nessa ânsia de a gente procurá-lo, a gente também, às vezes, se sobrecarrega muito, né? A gente se cobra muito. Principalmente quando ele fala aqui, que você falou, né? A gente se desgasta emocional e fisicamente, e às vezes a gente não vê o resultado e a gente fala, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? E a gente começa com as dúvidas no nosso coração. E a gente começa a procurar nas coisas do mundo aquele conforto que a gente tem que encontrar nele, esse, né, descansar no Senhor. Então, esse livro é maravilhoso e é ótimo a gente poder compartilhar, como você falou, né, do Clube do Livro. O Clube do Livro é isso, você pegar um livro, você chamar as pessoas, nós vamos estudar esse mês esse livro. Então, o encontro ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias, então, o capítulo, então, daí vai ser lido, as pessoas já se preparam para ler também, se as pessoas puderem, né, ter o livro físico, se há algum livro que a gente pode, né, disponibilizar em PDF, a gente disponibiliza, para que as pessoas se preparem, e daí ali cada uma vai compartilhar também como é que para ela foi aquilo, porque às vezes aquilo que você leu e entendeu é para o seu momento, cada uma de nós tem o seu momento. Quando a gente fala, a Bíblia, a gente lê ela constantemente, e cada vez que a gente lê, ela traz uma mensagem nova, porque é de acordo com o momento que a gente está. Então, tem que ter, né, com a Adivânia, que já foi a coordenadora, né, já de um grupo de livro, então tem a pessoa que vai estar ali à frente, como você hoje, né, você vem, você vai trazer o livro, você fez a sua leitura, você trouxe o seu conteúdo e você vai compartilhar conosco. E daí as pessoas vão, né, buscar ali aquele entendimento, aquilo que veio nessa leitura de hoje para cada uma de nós. Então, eu louvo e agradeço ao Senhor, porque a nossa leitura hoje do nosso evangelho já falava sobre isso, que o Senhor já dizia, me seguir não é fácil. Senhor, você está falando então que o Senhor não quer que eu te siga, o Senhor está me desanimando para eu não seguir aqui, não. Eu só estou te dizendo o seguinte, vem e me segue, pega a sua cruz com uma alegria, venha e me sirva. Traga o amor, a caridade, a empatia, mas também saiba, como ele chamava, né, os discípulos, agora vamos para tal lugar para descansar? Vamos nos recolher, vamos deixar as pessoas aqui, vamos mandar essas pessoas para casa para descansarem também? Ele tinha essa preocupação de descansar, e a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia, como é importante. Muito bom, Val, bem isso mesmo. Pode falar lá, Edivane. É um prazer compartilhar. Então, meninas, realmente é interessante isso que a Renata trouxe, né, na questão do servir, e a gente vê, nós como mulheres, um dos nossos maiores papéis é servir. Quando a gente assume a maternidade, eu não vejo maior serviço do que realmente exercer a maternidade, né? Porque você se doa integralmente, desde o fato de você gerar dentro de si um ser, né? E todo o processo que se dá ao longo da maternidade e que é para a vida toda, né? A partir do momento que a gente tem filho, a gente está servindo e a gente está se doando a eles para sempre, né? Claro, as fases vão mudando, enfim, mas a gente sempre está a serviço. Né? E mesmo que a gente não seja, para quem não é mãe, mas o fato de ser mulher, e aí essa comparação entre Marta e Maria coloca muito disso, né? Da questão do servir, do se colocar à disposição, né? Mas é importante a gente lembrar que esse servir, como já foi dito, deve ser
deve ser assim no temor do Senhor, né? E que seja algo que seja prazeroso, que seja leve, que seja o cumprimento de propósito, né? Porque servir por servir não vale a pena, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento e ter essa visão, né? E que é um privilégio, o servir é um privilégio, né? Jesus mostrou ao longo da sua caminhada terrena, ele mostrou realmente como deve ser esse servir. Ele veio para servir e não para ser servido, né? Então ele traz muito disso. Então, nós precisamos ter essa visão. E é claro que esse servir tem os seus intempéries, tem as suas dificuldades, mas com o Senhor, tendo Jesus como exemplo, a gente consegue vencer os desafios do servir, sem dúvida nenhuma, né? Porque o meu pai sempre falava, e é um ditado, um provérbio popular muito conhecido, quem não vive para servir, não serve para viver, né? Meu pai falava muito isso, eu cresci ouvindo meu pai falar isso, né? Então, exatamente, na nossa comunidade, é na nossa casa, é no nosso trabalho, nas nossas atividades, nas nossas redes sociais, enfim. Por exemplo, quando nós estávamos começando a live hoje, a Renata falou uma coisa que me chamou muita atenção, porque às vezes não tem tantas pessoas aqui presentes, mas nós que aqui estamos, o que nós vamos fazer? Nós vamos depois compartilhar nas nossas redes sociais, eu sempre faço isso, né? Eu sempre compartilho aquilo que nós estamos colhendo aqui, aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que está ficando no nosso coração, eu sempre faço um post depois, eu sempre faço, de alguma forma, eu sempre procuro compartilhar com outras pessoas que eu sei que precisam ouvir, eu sei que precisam ser alcançadas por aquela mensagem ali também. Então, a gente vai servindo as pessoas do modo geral, né? E aí, Renata, como você falou na questão do clube de livro, né? A Valquíria já falou, é isso mesmo, né? Se juntar. Eu participo de uma comunidade, a comunidade Conhecimento Livre, e aí a gente faz semanal. A Valquíria colocou mensagem, a gente faz semanal essa questão do escolhe-se um livro semanalmente e a gente lê. Isso, assim, para mim, tem 2 anos e meio que eu tenho feito parte dessa comunidade e tem, assim, sido de um grande conhecimento. Então, assim, a gente se desafia a ler um livro por semana, né? E aí a gente lê o livro e compartilha todos os sábados às 5 horas da manhã, se junta, né? E a gente compartilha os conhecimentos. Tem alguém que vai, né, que vai apresentar o resumo do livro e a gente vai compartilhando os nossos insights, sabe? Então, é maravilhoso essa comunidade. Agora, eu coordenei algum tempo atrás, né, eu sou pedagoga, então, trabalhando com crianças e tudo, então, a gente, na biblioteca da escola, para incentivar a leitura, que é algo que hoje está se perdendo tanto por aí, né? Então, a gente coordenou esse projeto de incentivar a leitura e a gente fazia mensal, como a Valquíria está falando, né? A gente escolhia o livro com as crianças e tudo mais, aí, nesse caso, na biblioteca da escola, a gente fazia presencialmente, no horário do intervalo, a gente juntava com um grupo de crianças, né, de adolescentes, e fazia a leitura e tudo, e foi um momento assim, de grande aprendizado, né, para desenvolver a leitura dessa meninada. E é realmente um projeto muito interessante, que nos desbloqueia muito. O último livro que eu li, a semana passada, antes da cirurgia, Derrubando Golias, do Max Lucado. Gente, é um livro que, inclusive, eu quero voltar a fazer, né, um clube de livros posteriormente. Eu estava até conversando com a minha irmã, eu quero voltar a fazer exatamente com esse livro, porque é um livro, assim, que vale aquilo que a Valquíria falou. Você leu, agora volte e vai estudar, né? Então, depois que eu terminar aqui o meu processo de repouso, né, que eu não estou podendo fazer muitas leituras e tudo, quando terminar esse processo aqui, eu quero voltar a estudar Derrubando Golias, porque eu quero, posteriormente, no final de metade de maio, por aí assim, eu quero começar a fazer a leitura dele, né, fazer um clube de livros, já estou chamando algumas pessoas, porque realmente é um livro que é
nossa, sensacional e faz muita diferença na nossa vida e na nossa caminhada cristã, né? Então, é isso aí, né? Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter essa visão de servir, fazer sempre o nosso melhor e buscar em todos os momentos da nossa vida cumprir o nosso propósito, né? Maravilha, bem, é isso mesmo. E é tão bom partilhar, né? Só um pouquinho, Janine, deixa eu só antes, você só para mim não me perder aqui, né? Nós falando e o quanto, né, a leitura e essa busca, né, sobre Marta e Maria, vamos colocar ali, até alguns anos atrás, olha só, né, como a gente é leigo mesmo, né? E quanto a gente não para sentar e buscar esse conhecimento, a gente só vai sobrevivendo às repetições, né? E assim, só escuta e passa em branco e você acolhe aquilo que você quer ouvir pro teu ego naquele momento e pronto, né? E eu, por muito tempo, olha a minha, né, pequenez também, quando falava sobre Marta e Maria, essa passagem, eu imaginava Maria, mamãezinha de Jesus, nos pezinhos dele. Olha só a minha ingenuidade. Esses dias eu me peguei rindo. Ai, Jesus amado. E daí eu falei, ai, Senhor, me perdoa, né? Mas obrigada por eu estar aqui hoje, né? E estar entendendo um pouquinho mais. E fala, boa tarde, mulheres. Mais uma, já veio duas, agora falta a terceira vida, avó. E assim, né, eu falei, ai, Senhor, e quando eu entendi, eu falei, ai, que gostoso que eu entendi isso hoje, né? E hoje, pegando esse livro, né, ali, né, tá bem específico, né, Maria de Betânia e tal, eu falei, meu Deus, por quanto tempo, né, eu não, aonde que eu tava? Tava ali, mas só passava na minha cabeça, assim, e só ouvia e não ia fundo, né? Então, quanta, sei lá, né? São fases da vida que a gente não entende da gente assim e, poxa vida, é tão triste, né? A gente não buscar, não tá por dentro faz assim, estar por dentro, né, de tudo aquilo que o Senhor preparou para nossa vida, né? E E é isso, né? Queria compartilhar esse pequeno, né? São tão pequenas coisinhas, mas que olha só a diferença, né? São tantas Martas, né? São tantas Marias, né? Na história bíblica. E, e a gente confunde as Marias. E daí? Olha só a diferença das histórias, né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter conosco mesmo e com o que a gente está lendo, né? Buscar entender quem é quem na história mesmo também, né? Então, eu queria compartilhar isso também com vocês, porque quando eu descobri lá atrás, falei, meu Deus do céu, tava coitadinha de Maria, né? Tava achando que era a mamãezinha do Senhor que tava ali nos pés dele. E olha só, o quanto, né, uma leitura, uma boa leitura nos abre a mente. Então, queria já agradecer vocês também, porque a comunidade, né, o nosso servir aqui, opa, amor, o nosso servir aqui é um aprendizado constante, né, para nós aqui, para mim, para Rafa, para Janine, eu tenho certeza, para quem se dispõe a servir é um aprendizado constante, né? E é tão bom quando a gente entende isso. Então, eu queria compartilhar isso com vocês também, né? São pequenas coisinhas assim que uou, abre a mente da gente e uá, a gente fica assim, uá, como assim? Como assim? Eu não tava, tá onde que eu tava, né? Mas é isso, pode falar, Janine. É aí, mulheres, ai, coisa boa, Rê, também esses cortes engraçados aí da nossa vida. Que bom, né, que a gente tem. Isso é sabedoria também, né? Senso de humor, da gente poder rir da gente mesmo, isso é identidade, isso é paz de espírito, né? Ah, é tão bom, gente. Imagina quem não consegue, né, ver que se enganou, que fez uma bobagem, e dá risada disso, porque a gente não tem que ter peso com isso, né? E esse é um termo muito forte mesmo nos últimos tempos, né? Também é algo que pegou forte por aqui, teve até um grupo lá que eu atuo, que
fiz um estudo, uma aula também, justamente sobre descansar, né, no Senhor, nesse momento que a gente fica assim tão atribulado, né? E uma coisa que eu acho interessante entre nós mulheres é que a gente tem uma inteligência, a gente sabe que servir, o objetivo do servir e tudo mais. Mas lá na vida real, lá na barriga na pia, com a barriga no fogão, ou ali, né, com o problema acontecendo, e esses pensamentos randomicamente se repetindo na nossa mente, isso causa uma exaustão muito grande, sabe? Então, assim, e a gente, às vezes, eu não sei se vocês, tá? Mas eu vou dividir o que acontece comigo também. Um efeito desse cansaço em mim é uma tal de uma culpa. Porque daí quando você sabe do propósito, você sabe do que Deus tem para você, você sabe do que você tem que fazer, você sabe de tudo isso que a gente sabe. E aí, igual você tá naquele cansaço, igual você tá sei lá, aquela coisa, né? Vendo a falta, como tu falou, e tal, que não tá tão bom, e o que eu tô deixando de fazer, o que tá deixando de acontecer, e será que é isso mesmo e tal? Aí você fica com uma culpa, porque era para você estar alegre, porque era para você ter o direcionamento, porque era para você estar ouvindo claramente a voz de Deus, porque era para você estar, né, agradecendo, e você não está, e o tempo passou, e o tempo não volta, e daí você já se culpa mais ainda. Então, é uma loucura que a gente entra, né? Eu acho que muitas mulheres têm esse perfil também. Hoje de manhã, eu estava falando com uma amiga que a gente passou uns dias ali meio em off, eu me escondo nesses dias, né? Era para a gente justamente se juntar mais. Mas às vezes a gente também não consegue abrir naquele momento, né? Então não é para todo mundo que você abre. Você tem que abrir para Deus, é óbvio, né? E buscar o direcionamento e tal. E aí, conversando com ela, aí a gente foi obrigada a dar risada junto uma da outra, porque, cara, a gente está vivendo a mesma situação, o mesmo momento, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, e a gente não falou uma com a outra por vários dias, eu podia ter falado, eu podia ter desabafado, porque às vezes o simples fato de desabafar já clareia a nossa mente, não é só um descarrego emocional que acontece. Mas quando você se dá o trabalho de verbalizar algo para explicar para alguém, é como a leitura de um livro. A mente funciona diferente, ela organiza, ela categoriza os conhecimentos, ela prioriza, e isso te dá, oh, meu Deus, era só isso. E aí, só para compartilhar com vocês, não só a dificuldade, né, da coisa, o lado negro, né, o lado B, mas como que eu acho que, para mim, foi algo que, meio que depois da Páscoa ali, deu uma revigorada, deu uma aliviada, deu uma acalmada. De novo, né, a gente sabe das coisas muitas vezes, mas e aí você não consegue fazer sozinha, e você se culpa, aí você fica pior ainda, né, vai pro buraco sozinho. Mas aí, depois da Páscoa, casualmente, né, eu achei interessante isso ser depois da Páscoa, pelo Renascimento e tal, então eu fiquei fazendo essa conexão, né, que só pode ser sido Deus mesmo trabalhando, né, no espiritual, nessa egrégora, né, no ar de renascimento e tudo, e de matar o que precisa ser morto, né, da gente não deixar vivo dentro da gente o que não era para estar vivo, o que já era para estar morto, que é essa cobrança, que é esse perfeccionismo, que é ficar com esses pensamentos randômicos, que é sentir culpa, e isso só acontece, eu acho, né, assim, tentando simplificar, por causa daquilo que a gente também já sabe, né? Aquilo que a gente foca é o que expande. Aquilo que a gente foca é o que expande. Então, mesmo quando a gente está na dificuldade, a gente olhando para a falta de solução, o quanto está longe de alguma coisa acontecer, o quanto que algo deixou de acontecer, o quanto que alguém ficou distante, parará, o que expande? A falta, a distância, a dúvida. E é isso que começa a ficar randomicamente na nossa mente. Agora, se a gente consegue parar nesses momentos, né? Seja sozinha, seja com uma comunidade, seja com pessoas, com mentoras, com parceiras, com amigas, com pessoas que conseguem estar perto da gente e nos despertar para o quê? Mas o que Deus fala sobre isso? Mesmo que tu não tenha uma resposta clara sobre aquilo que você está, né, sentindo aquela angústia, tá, mas vamos partir do princípio? Vamos partir do princípio que eu sou filha amada, que eu sou herdeira de um reino maravilhoso, de uma criação perfeita,
que todas as obras do Senhor são incríveis e maravilhosas, e eu sou uma das obras do Senhor. E como a Rê falou, né, como é bom quando vem alguém e reforça aquilo que a gente já fez de bom, aquilo que a gente já ajudou, é meio que para nos lembrar mesmo. Isso a gente precisa fazer com a nossa história. Mas às vezes a gente precisa de alguém do lado para relembrar esse fator para a gente, sabe? Então, que bom quando é sozinha, digamos assim, né? Orando com Deus, no devocional, lendo uma mensagem, quando a palavra te relembra tudo isso. Mas às vezes a gente precisa de um pouco mais, assim, para lembrar, né? De que não tá tão ruim assim quanto você está vendo. Né? Tem um pedaço da aula que eu fiz, que eu escrevi assim: perceber é humano, agora interpretar com fé é uma escolha espiritual. Né? A fé foi justamente o que aconteceu como resultado de uma percepção negativa. Todo aquele povo, lá quando Moisés enviou os 12 espias, né, para a Terra Prometida, e todo aquele povo acabou arcando com as ações de apenas 10 pessoas, porque 2 falaram, né, da Terra Prometida, falaram dos pontos positivos, e os outros 10 que levaram um perceber humano, um perceber limitado, e por isso todo um povo pagou por aquilo. Então, a nossa vida pode pagar por um tempo de percepção limitada da nossa parte. Então, de novo, né, aquilo que está acontecendo não é só aquilo que está acontecendo, né? Nada na nossa vida é só aquilo que está acontecendo. Então, e a gente, nesse momento, se a gente não consegue revigorar dessa forma, desfrutar das nossas obras, lembrar do que foi bom, lembrar do que está sendo feito e tal, e ainda por cima piora a situação, reclamando, dando foco, dizendo que não está boa, que não está conseguindo, que não encontra solução, ou se chega a reclamar ainda, né, nessa bola de neve toda, é o que a gente está indo justamente contra tudo isso, está piorando a nossa vida, a vida das pessoas ao redor, está multiplicando algo que era para ter sumido, algo que era para estar morto, que era para estar diminuindo, que era para estar morrendo na nossa vida, né? Então, isso gera uma responsabilidade na gente, né? O conhecimento gera uma responsabilidade. Ler livros gera uma responsabilidade. Ter testemunhos de Deus na nossa vida gera uma responsabilidade. A gente, como mulher, alcançar paz, produtividade, propósito, a gente, sei lá, conseguir ser mulheres, né, empreendedoras de negócios, sermos mães, enfim, cuidar da casa, cuidar de tudo. Não é ser perfeita em tudo, né? Mas a gente conseguir dar conta de tudo isso com dignidade, com satisfação, com alegria, né? Isso gera a responsabilidade da gente multiplicar isso sim, né? Da gente levar isso adiante sim. Esses são os nossos resultados, são eles que precisam estar na nossa boca ali o tempo todo, né? E a gente fica assim, cheio de pudor, de vergonha, e não sei se eu falo, e se vai parecer arrogância, e se vai parecer... Não é nada disso, né? É só abrir a boca e falar. É isso. É contribuição. Maravilhosa, maravilhosa, mulheres. E é isso, eu queria já para aproveitar o que a Janine está falando ali, já para nós finalizarmos também, né? Fecharmos uma horinha aí que estamos juntas, já deixar esse chamado para você. E eu quero que a Janine faça esse convite, então. Estamos com uma semana especial, né? De um trabalho lindo, né, que nós temos já feito já há algum tempo, e a Janine vem com essa masterclass para nós. E gostaria de deixar com ela esse convite especial para vocês estarem junto com a gente na quinta-feira, e ela vai falar um pouquinho rapidinho aqui com vocês, para já aí a gente finalizar. A gente faz uma oração e finalizamos daí, tá bom? Janine? Boa, boa, boa. Vamos lá para esse feriado, dia 1º de maio, dia do trabalho, dia de celebrar propósito, né? O trabalho era para ser realmente propósito, né? Não ter somente o peso de fazer algo que não se gosta porque se precisa. E eu acho que tem tudo a ver, né, com a nossa comunidade, trazer esse propósito de servir e o quanto isso está conectado com a nossa história desde sempre, né? Como a gente conecta esse servir com propósito com a nossa história. Então, eu quero fazer aqui esse convite para vocês. Na quinta-feira vai ser uma aula mais profunda, mais né, completa, com atividades, mas também vai ser leve, não vai ser uma coisa de só ficar aqui. Não, não vai ser. Vai ter atividade, vai ter coisas mais lúdicas para a gente se envolver ali, coisas mais leves, para a gente fazer
essa interpretação aí, né, desse servir na nossa vida, ligando com o roteiro da nossa história, né? Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode, se não tem ainda, trazer o propósito para a nossa história, né? Com todo o nosso embasamento aí bíblico na palavra do Senhor, e com o nosso direcionamento, né? E com as nossas características femininas, porque é justamente isso, assim como na história de Marta e Maria, traz tanto esse aspecto ali voltado, né, para essas duas mulheres, porque elas refletem, né, muito da nossa alma feminina. Então, eu acho muito legal a gente seguir nessa linha e aprofundar nesse tema. Vamos falar sobre o descanso no Senhor, vamos falar sobre servir com propósito, vamos falar sobre desfrute, que foi o que virou, para mim, né, a chave de um período aí também de mais cansaço, mais desgaste, foi realmente encontrar, né, no que eu estava fazendo, as coisas realmente boas, alegres, trazer de novo, né, um renascer, uma revisão sobre aquilo que você está fazendo. E como que a gente pode fazer isso, né? Num ambiente também adequado, nesse ambiente que a gente está aí há tempos trabalhando para trazer para vocês, para apresentar para vocês, para disponibilizar, né, para tantas mulheres poderem fazer esse crescimento juntas, né? Não tem coisa melhor. Sozinha a gente até faz, vai longe, vai rápido, mas juntas a gente vai mais longe, né? Com essa troca. Então é sobre isso, mulheres. Espero que seja algo proveitoso para vocês. Para mim, eu tenho certeza que vai, porque quando a gente, né, a gente leva tudo isso, a gente recebe tanto mais em troca. Então, espero vocês na quinta-feira, sim, dia 1º. Dá tempo aí de organizar, de falar com alguém, para dar aquela, né? Ah, o marido fica aqui com o filho, aquela coisinha assim, para a gente ficar junto nesse tempinho. Vai ser ali 1 hora e meia, e acho que vai ser de grande proveito para nós. É, vai ser muito bom, fala, amor. Eu acho que vai ser muito bacana. A gente vai disponibilizar no grupo, né, meninas, como que vai ser o acesso a essa aula, né, que também é uma das novidades, né, nos nossos processos, no nosso caminhar, na nossa jornada, que vocês sabem, né, nada pode ficar igual, imutável durante muito tempo. Isso não existe, né? Só existem dois movimentos, né? Ou para Deus ou contra Deus, ou de crescimento ou de definhamento. Então, ou a gente está crescendo, ou a gente está melhorando, aumentando, aprimorando de alguma forma, ou quando algo fica parado, ele realmente está decrescendo, está definhando, está indo para baixo. Então, a gente vem aí trazendo novidades, novos processos, e para vocês também engatarem nessa jornada aí com a gente, tá bom? 19 horas, dia 1º, não percam, convidem pessoas, vai ser muito intenso, muito intenso. Maravilha. Antes da gente finalizar também, para complementar o que a Jane trouxe, o que a Rê trouxe, né? Quando a Rê estava falando dos desafios, né? Que é o desânimo, esse cansaço mental. Veio também muito com o que a Valquíria falou hoje de manhã e com outras coisas que eu venho estudando. E como isso está ligado à resiliência, que é entender que tudo é uma fase, né? Nem sempre a gente vai ter o pico que a gente tem em uma fase, a gente vai ter na outra. Nem sempre a gente vai conseguir ter esse equilíbrio, mas o importante é permanecer, porque tudo é uma fase. E uma frase que eu li hoje de manhã, na verdade que falaram, que ficou muito na minha mente, é: se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, diz assim: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Nós precisamos ter perseverança, nós precisamos permanecer, para então acessar aquilo que Deus prometeu para a gente, porque a gente sabe que ele não é filho do homem para que imita, mas ele é filho de Deus. O próprio Deus nos prometeu e ele cumprirá. Nossa obrigação, permanecer, ser resiliente, entender que cada fase ele nos chama a fazer algo diferente. E agora, nessa nova fase, a gente convida vocês a fazer parte da Masterclass
que vai ser incrível, né, com a Jane. Gente, é muito gostoso ouvir a Janine falar, ouvir a Janine dar aula. Então, eu tenho certeza que vai ser incrível. A cabeça de vocês vão fritar de tanto conteúdo que ela vai levar para vocês. Então, vai ser dia 1º, às 7 horas. Se vocês se interessaram, chama a gente lá no grupo, que a gente vai enviar o link de inscrição. Vocês precisam fazer a inscrição para receberem o link de acesso. E como se não bastasse, né, 2 horas na mesa aí com a Janine, a gente vai estar dando para vocês o e-book da ativação MC para você estar fazendo no mês de maio. Perfeito, mulheres. Então, desde já vamos finalizar o nosso momento com uma oração, porque é por ele, para ele todas as coisas, né? Com propósito sempre que estamos aqui unidas, servindo, né? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, aquietar o nosso coração, deixar que todo aquele desânimo que possa estar, né, por aqui nesse momento, ou que você levantou, ou que essa semana, né, que mal começou, você já acordou, muitas vezes com esse desânimo, possa te impedir de avançar, né? Então, vamos juntas, né, louvar o Senhor por mais essa semana, por mais esse mês que está se iniciando aí, estamos finalizando um mês, iniciando um outro, e que o Senhor nos traga que possamos agradecer Ele por este tempo de reflexão, né? Esse tempo tão precioso que passamos essa tarde, que seja de renovo, que possamos renovar as nossas energias, que o ânimo de cada mulher seja renovada. Tire de nós, Senhor, todo cansaço, todo peso que possa haver em nossos ombros para que possamos seguir em frente, né, nessa caminhada com leveza, com atitude, com posicionamento, com tudo aquilo que o Senhor tem colocado de bom, de melhor em nosso coração, porque é para Ele tudo que temos feito, por Ele, para Ele, toda a honra e toda a glória, né, para sempre. Todo momento, que todos os momentos da nossa vida, do nosso existir, abrir os nossos olhos pela manhã, a gente possa reconhecer que é Ele, né? Que é Ele que está aqui conosco, que é Ele que nos permitiu abrir os nossos olhos pela essa manhã e fazer tudo aquilo que nós se propomos a fazer, porque Ele nos impulsiona, Ele nos renova nossas forças todas as manhãs para que possamos impulsionar outras mulheres, impulsionar mulheres que se posicione diante do seu lar, dos seus filhos, dos seus maridos, diante do seu profissional, do ambiente onde, né, cada uma de nós estivermos, que nós possamos estar ali, preparadas, posicionadas, né, com essa leveza, que nós possamos levar essa leveza por onde nós passarmos, né, que é a presença do Senhor, que seja a presença do Senhor por onde a gente passar, que eles sintam, que essas mulheres, que essas pessoas que estejam ao nosso redor sintam essa presença e que tudo seja leve para a honra e glória dele. E foi um prazer estar aqui com vocês mais uma tarde, mais esse momento. E que delícia partilhar, né, esses meus deslizes da vida e esses up da vida também. E é sobre isso, né? E juntas a gente vai crescendo um pouquinho a cada dia. E mais informações sobre a Masterclass de quinta-feira às 19 horas. Vamos estar colocando ali no grupo. Já convido a vocês, Edivânia, Maria, Eduarda, Priscila, vem falar comigo, com a Janine, com a Valquíria ali. Chama a gente no particular para tirar as dúvidas. Tenho certeza que se vocês vão olhar para a história de vocês de uma outra maneira, para a história de cada uma de vocês, assim, de uma maneira assim que vocês nunca olharam antes, como eu estava olhando para minha, assistindo às aulas da Janine dentro da academia essas final de semana. E assim como todo o nosso, né, trabalho aí dentro da academia, todo esse tempo, toda essa nossa convivência junto, Valquíria, nossa terapeuta maravilhosa, né, trabalhando comigo com tanta coisa que a gente já conversou e partilhou nessa vida, assim, que, meu Deus, parece que faz muitos, 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 muitos anos que eu conheço todas vocês. E é lindo a gente olhar para nossa história e ver o quanto a gente já venceu.
Então, que nós possamos olhar para a nossa história com carinho, com respeito, e que a gente pode sim ressignificar ela a todo momento, né? Independente das cacas que a gente fez lá atrás. E a gente pode ser um vaso novo, novinho hoje de novo, né? Deixar o velho para trás e recomeçar todos os dias. Então é isso que queremos estar te ajudando nessa masterclass, olhar para sua história e se encontrar, se reencontrar de novo para levar uma vida muito mais leve, mulheres. Espero vocês. Daqui a pouco na comunidade a gente coloca mais informações. Tenha uma abençoada tarde. Amo a vida de vocês em Cristo e é sempre bom estar com vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Beijo, até mais. Até mais. Beijo.